Graça e paz do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul, por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós vimos no capítulo 16 que Deus escolheu Davi para ungir como rei em Israel. Foi a unção particular. Davi, depois de muitos anos, ele viria a ser ungido publicamente, a unção como rei. Aqui Davi ainda era muito novo. A maioria dos estudiosos acredita que ele tinha de 15 a 17 anos. E aí nos chama muito a atenção, irmãos, a maneira que Deus trabalha para nos chamar para o seu propósito, a maneira que Deus faz para nos usar. Davi não procurou ser alguma coisa. O que Davi fazia era buscar a presença de Deus. E aqui no texto do capítulo 16, 2 vezes Davi, ele é procurado. Primeiro, Samuel vai atrás dele. Ele está lá, cuidando das ovelhas, vivendo a fidelidade nas coisas naturais, buscando a Deus, ele era temente a Deus, e Samuel vai a ele. Agora, a partir do versículo 14, é Saul que manda buscar aquele jovem que ministrava com harpa. Então a gente percebe aqui a soberania de Deus de nos encontrar. Quando Deus quer nos usar, Ele usa o momento, o tempo dele e as pessoas que Ele quer para nos descobrir, para nos chamar para a posição que Deus quer nos estabelecer. E aí nós vemos logo no versículo 14 que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aquela unção para ser rei foi tirada. E o texto diz que um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Primeiro, irmãos, é importante a gente perceber a diferença entre Davi e Saul, porque no versículo 13 diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ou seja, o Espírito de Deus vem sobre Davi e permanece dali em diante. Sobre Saul, a gente percebe que o Espírito do Senhor vinha em alguns momentos específicos. Não permanecia, porque Saul não era um homem que amava a presença de Deus. Deus o ungiu para um propósito, ele teve a oportunidade de buscar mais ainda, conhecer a Deus, ter uma aliança com Deus, mas ele era um rei inconstante. Irmãos, todos nós temos uma natureza humana que é inconstante. Por isso nós não podemos deixá-la tomar conta da gente, senão nós ficamos igual a Saul, um rei insano. A nossa natureza carnal, ela é insana, ela não quer agradar a Deus. Então Saul, ele não tinha amor pela presença de Deus, o Espírito do Senhor saiu dele. Enquanto que Davi, a partir daquele dia, ou daquele dia em diante, Davi queria uma comunhão diária com Deus. Davi queria buscar o Senhor todos os dias, andar na presença de Deus. E quando o Espírito do Senhor sai de Saul, um espírito maligno entra em Saul. Irmãos, quando nós entristecemos o Espírito Santo e começamos a viver contrário à vontade de Deus,
nós abrimos brechas, portas, para que o inimigo venha e nos oprima. Saul estava oprimido a partir daqui por um espírito maligno, e a expressão que no Antigo Testamento se usa é um espírito maligno da parte do Senhor. É para dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive uma pessoa que fique oprimida, existe uma permissão de Deus, e a pessoa só fica nesse nível de opressão por desobediência, por estar endurecendo o coração contra a vontade de Deus. Geralmente pessoas que começam a se rebelar contra o quebrantamento, alimentando níveis profundos de orgulho, níveis profundos, às vezes, de amargura, de falta de perdão. Quantas vezes as pessoas vão ficando oprimidas espiritualmente, desorientadas emocionalmente. E aí, no capítulo 16, nós vemos que enquanto Saul estava aqui oprimido, no momento onde ele estava percebendo que havia ali realmente uma ação de um demônio, de um espírito imundo, como a palavra do Senhor chama, é nesse momento que os próprios servos ali de Saul, eles têm um discernimento. Nós precisamos de alguém, de um homem de Deus, para poder ministrar sobre a sua vida. Saul, o que está acontecendo com você é algo espiritual, precisamos de alguém. E aí eles vão e sugerem o nome, de Davi. No capítulo 16, veja no versículo 17, Saul disse aos seus servos: procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. E um dos moços, ou seja, o testemunho de Davi como um adorador, como um homem de Deus, e as suas virtudes como homem, tinham chegado ao conhecimento de muitas pessoas. E um dos moços diz: olha, eu conheço um filho de Jessé, belemita, ele sabe tocar harpa, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Irmãos, lembre-se que é um jovem, não importa a sua idade, nós devemos consagrar plenamente ao Senhor, nós devemos buscar o Senhor, ser cheios de Deus. E Davi era tão novo, mas a gente vê aqui as virtudes que o Senhor estava já lapidando nele, porque o texto fala de virtudes naturais, como tocava bem harpa, ele era músico, ele era um compositor. Dos 150 salmos, 73 pelo menos foram escritos por Davi, aproximadamente, e ele inventou instrumentos, conforme o profeta diz. Ele era um homem que amava louvar o Senhor, um poeta. Mas não só isso, ele tocava bem harpa, mas ele também era forte e valente. Havia então uma unção nele, de poeta, no sentido de estar inspirado para louvar a Deus. Ele era músico, ele era alguém que adorava a Deus através da música, porque adoração não é só música, mas é uma forma da gente expressar o nosso amor por Deus, o louvor, a música. Ele era então alguém que ministrava louvor, mas que também era corajoso, era também alguém guerreiro espiritualmente. O texto diz que ele era forte e valente, alguém que se fortalecia no Senhor, inclusive para proteger as ovelhas dele. Ele vai dizer depois que ele enfrentou um urso, enfrentou um leão, alguém corajoso. Deus quer lapidar o nosso caráter e nos forjar com mais coragem. Isso é virtude da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Quantas vezes o Senhor, chamando alguém para o propósito dele, ele diz: seja forte, seja corajoso. Então aqui havia mais uma marca no caráter dele, dessa valentia, coragem, um homem de guerra. O texto fala isso. Além de homem de guerra, diz que ele falava com sensatez. Isso fala muito, irmãos, da autenticidade dele, da sabedoria, da prudência dele para falar. Alguém que se expressava, que era muito, muito sincero no que ele falava, com sensatez. E fala também da aparência dele, tem boa aparência, que cuidava também das coisas naturais, da sua própria aparência. Quantas virtudes que Davi tinha, porém a maior virtude dele está aí, escondida justamente no versículo de número 18. Porque depois de falar de tantas virtudes que são importantes, ele diz: e o Senhor Deus está
com Ele. Irmãos, nós podemos ter muitas virtudes e qualidades, mas o mais importante é o Senhor Deus estar conosco. Nós precisamos andar na presença de Deus, e andar na presença de Deus tem a ver com temor de Deus. Nós precisamos ter mais temor, conhecer a Deus, conhecer através de um relacionamento diário, pessoal, uma devoção que realmente seja apaixonada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. É assim que começa o ministério de um homem chamado Davi, que se tornaria o maior rei de Israel. Ele começa o ministério como ministro de louvor na casa de um homem endemoniado. Um homem que não era qualquer um, era o rei. Ele estava ali, Deus o colocou ali. Perceba que não foi algo arranjado, não foi algo forçado. Quantas pessoas tentam forçar algo fora do tempo? Davi foi introduzido ali pelo Senhor, num momento tão difícil para o rei, e a nação estava também espiritualmente num momento onde aquele que Deus tinha ungido tinha se apostatado da vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele tem os seus Davis. O Senhor estava restaurando no meio do seu povo a sua glória, a sua presença. Existiam pessoas buscando ao Senhor, e agora nós vemos Davi, um homem que amava a presença de Deus, como poucos na palavra. Vamos orar para que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração de cada um de nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor fala conosco pela palavra, pelo Espírito Santo. O Senhor fala pela comunhão. Nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor que essa palavra nos inspire a andar ainda mais na Tua presença, a perseverar, a crescer nos caminhos do Senhor, a buscar sempre permanecer no Senhor, como o Senhor Jesus nos ensinou a permanecer em Ti, na Tua palavra, ligados à videira, possamos andar na Tua presença, saber esperar o tempo e o modo que o Senhor nos conduz e nos introduz aos Teus propósitos. Sim, Pai, nos dê discernimento espiritual, para que possamos ser homens corajosos, homens, ó Deus, pessoas que vão realmente ministrar ao Senhor com alegria, mas que também vão enfrentar a realidade com valentia e, sobretudo, permanecendo na Tua presença. Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor.